Eu converso hoje com o publicitário e presidente da Propeg, Fernando Barros. Fernando, quando o ex-governador Paulo Souto perdeu as eleições em 2006, a Propeg chegou a demitir cerca de 50 pessoas e muita gente achava que a agência iria fechar as portas. Mas hoje a agência está entre as 20, né, do país em termos de faturamento. Como é que foi essa volta por cima? Veja bem, a Propeg se diferencia talvez de muitas empresas de comunicação que estão aí no mercado, porque ela se caracteriza mesmo e pratica para ser uma organização. Então, nós não somos uma aventura, nós não somos uma agência de propaganda ali fundamentada em apenas um negócio. Nós tivemos o acidente de perder a eleição e, consequentemente, nós saímos do atendimento de uma conta expressiva, importante, que era do governo do Estado. Mas, em outros tempos, nós atendíamos uma conta privada enorme, que era, sei lá, talvez 50% das nossas receitas viessem daí, que era do extinto Banco Econômico, o Grupo Econômico, que, infelizmente, teve o percalço de desaparecer. O Banco Econômico, não vou dizer que faliu, mas ele sofreu a intervenção e desapareceu. E falou-se a mesma coisa da Propeg, e a gente conseguiu ter vitalidade para recuperar. Você sabe o que é que faz a diferença? Que a Propeg, como organização, ela tem filosofia, ela tem alma, ela tem direcionamento e ela tem estratégia. A gente tenta fazer com que a empresa seja profícua, com que a empresa cresça, esteja preparada para enfrentar qualquer tipo de dificuldade. Houve dificuldade aqui, houve uma perda expressiva de receita por conta de não existir mais o governo do Estado como cliente. A gente saiu buscando clientes em qualquer lugar, como nós temos, graças a Deus, equipe e portfólio e coisas boas para mostrar e para dizer. Naturalmente, a gente teve isso. Isso é mais intriga da oposição do que... Um pouquinho. Agora, voltando a esse momento aí das eleições de 2006. Era esperado que Paulo Souto ganhasse, né? As pesquisas indicavam isso, mas aconteceu exatamente o contrário. Jacques Wagner levou no primeiro turno. Como é que foi para você que participou dessa campanha de Paulo Souto, essa derrota surpreendente? As pesquisas ainda continuam sendo um instrumento de credibilidade nas campanhas publicitárias? Eu acho que sim, mas cada projeto político, cada etapa de uma campanha política é um aprendizado. O que eu vi ali com muita clareza? Não havia um só instituto, um único só, que não apontasse a vitória de Paulo Souto, inclusive com larga vantagem sobre o seu adversário, o atual governador Jacques Wagner. Mas faltou um ingrediente que a gente ficou atento e descobriu que, indiscutivelmente, isso é fundamental para se ganhar a eleição. Não adianta o sujeito estar na frente, pontuar nas pesquisas de maneira grandiosa, se ele não tiver um bom arranjo político. E o arranjo político do candidato Paulo Souto não era dos melhores, não agregava novas forças. Era exatamente o mesmo grupo, que, é claro, depois de 16 anos, tem algum tipo de fadiga, digamos assim, de material, né? E, ao não fazer isto, né, eu penso que facilitou com que a expectativa do discurso novo e também do apoio que representava a vitória glamurosa do Lula no Brasil, empurrou a candidatura do Wagner, lógico. E aí, tudo isso sinergizado fez com que ele tivesse aquela surpreendente vitória que nem ele esperava que ganhasse. Agora, eu fiquei um pouco menos envergonhado, porque todos os institutos, nenhum instituto conseguiu me explicar o que havia acontecido. Teve um deles, que eu não vou dizer o nome, porque todos são meus amigos, ainda são os meus oráculos, né? Que me disse o seguinte: não, isso aí é um fenômeno chamado espiral silenciosa. Você não detecta nas pesquisas, mas ele está acontecendo. De fato aconteceu e perdeu-se a eleição. Espiral silenciosa. Agora, eu lembro que no ano passado, quando vocês ganharam a conta da presidência da República, os petistas aqui da Bahia ficaram uma arara, né? Eles foram a público protestar contra a ascensão de uma agência de publicidade carlista. Como é que foi isso? Foram pouquinhos que reclamaram. Agora, essa é um negócio gozado, que a agência de publicidade carlista, como se pudesse esquecer que o próprio senador Antônio Carlos, o falecido senador Antônio Carlos, uma vez apoiou Lula na eleição para presidente da República no segundo turno. E mais, eu, obviamente, que tenho muito orgulho e muita saudade da convivência que tinha com o senador Antônio Carlos. Isso a gente vai falar mais adiante. Então tá. Então não vou adiantar, não, mas eu acho que os poucos que reclamaram porque a Propeg conseguiu, digamos assim, se afirmar como uma das agências mais importantes que atendem
hoje, inclusive, o gabinete da Presidência da República, o Palácio do Planalto, na Secretaria de Comunicação. Não houve êxito porque a gente sabe, eles sabem também, todos eles sabem que a gente sabe entregar pizza. A gente entrega pizza quentinha, bem feitinha, com bordinha de queijo, legal. O cliente fica feliz e dá resultados. Haja visto que, eu acho que com a nossa modestíssima contribuição, o presidente Lula tem 80% de aprovação. Se não for um pouquinho de ajuda nossa, pelo menos a gente dá sorte. Eu ia te perguntar agora exatamente isso, como é que é para atender clientes tão diversos? Mas é a pizza quentinha, então, o segredo? Seguramente. A pizza que eu falo, lógico que é uma metáfora, assim, para tornar as coisas um pouquinho mais saborosas, essa altura da noite é importante. Aliás, hoje, domingo, é dia de pizza, né? Mas, efetivamente, é o seguinte, que a Zapropeg tem uma coisa que nós estabelecemos como diferencial básico do trabalho que a gente produz. O que é isso? Pensamento estratégico. Não adianta nada apenas você misturar coisas e símbolos de maneira inédita, que é como se traduz a criatividade, se você não tiver um rumo estratégico bem definido. E isso a gente aprendeu a fazer, a gente pratica, a gente rala para fazer sempre assim e normalmente acaba dando certo. Então, eu penso que isso faz a Propeg um pouquinho diferente, né? E acho que boa parte do êxito que nós temos atendendo contas públicas e privadas vem dessa, digamos assim, dessa orientação quase que religiosa que se impõe ali dentro, que é sempre pensar estrategicamente, sempre imaginar que nós temos um mercado onde há diversidades e como é que a gente consegue chegar do outro lado e atravessar diversidades e fazer com que o nosso cliente seja exitoso em qualquer sentido, seja cliente público ou privado, exatamente com esse ingrediente de fazer com que a estratégia faça parte do contexto criativo. E no próximo bloco a gente volta a conversar sobre esse assunto daqui a pouco.